minuto não adivinhou que lugar escuro e de ar pesado era aquele onde estava. Maquinalmente levantou a mão e encontrou um obstáculo. Depois quis levantar, mas não conseguiu. Repentinamente lembrou estar em um caixão. Começou a suar frio. Se Darmi tivesse esquecido suas instruções, se tivesse despertado muito antes da hora de ser solto, ou, se o barão, por um motivo qualquer resolvesse se livrar dele, morreria. Ao pensar nisso sentiu que o ar lhe faltou. Reuniu todas as forças das quais eram capazes seus membros desesperados e, com a ajuda dos braços e do ombro, tentou erguer a tampa do caixão. Para grande alívio, a tampa cedeu a seu esforço. 444 A noite de São Bartolomeu. 445 O ar fresco e úmido do jazigo lhe veio ao rosto. Com cuidado para não derrubar a tampa e fazer barulho, o conde saiu do ataúde e desceu pelos degraus de pedra do cadafalso. Percebeu que o jazigo não estava completamente escuro como pensara inicialmente. A lâmpada que ainda ardia diante do crucifixo do altar de pedra iluminava tanto que podia examinar o local ao redor. Deu alguns passos cambaleantes e sentiu terrível fraqueza. Suas pernas fraquejaram. Tremendo muito de frio, soltou o corpo nos degraus do altar. Sentiu o coração oprimido. Nessa casa de mortos ele era o único vivo. Por todos os lados, nos cantos mais escondidos e fundos, via somente as tumbas de seus antepassados, sob suntuosos enfeites, mármores e lápides de bronze, silenciosamente dormiam o sono profundo. Sozinho, tremia na sua elegante roupa que não era capaz de abrigá-lo do frio penetrante daquela noite de outubro. Briand com esforço levantou e começou a andar para se aquecer, mas devido à fraqueza caiu de joelhos, amparado pela abóbada. Como Darmi está demorando, pensou ele impaciente, enquanto seu olhar confuso e resoluto se dirigia ao escuro espaço desse lugar tenebroso onde tinha de permanecer. Maus pensamentos o assediaram. Com uma clareza que o torturava, lembrou passo a passo a situação que o forçou a recorrer a tal meio para escapar à justiça dos homens. Agora estava morto, riscado do mundo dos vivos e, voluntariamente, havia aberto mão de todos os direitos pertencentes a Briand de Saurmont. Havia deixado a riqueza, os conhecidos e até a esposa. A recordação de Diana o queimou como um fogo em brasa. Sua morte a fez livre, é claro, a uma mulher bonita e atraente não faltariam pretendentes. Um suspiro saiu do fundo de seu peito e ele, com as duas mãos, segurou a cabeça. Sentia como se fosse morrer sufocado de ciúmes. Era a segunda vez que o destino fatídico o obrigava a conceder a liberdade da viuvez à mulher que tão apaixonadamente queria. Nesse momento um forte estalo fez o conde levantar. Seu olhar amedrontado sondou as trevas. Que barulho era esse? Algum antepassado seu havia se levantado para julgar seu descendente indigno, um assassino. Todos os representantes do nome da família deixaram lembranças sem nódoa, e ele nunca havia sentido tão amargamente seu passado criminoso. Estou doente, minha imaginação está sob o efeito da fome e do cansaço, pensou ele passando a mão na testa e tentando reprimir o assédio de suas estranhas sensações. Parecia que uma bruma sufocante, aguda, sulfurosa, lhe tirava a respiração, enquanto que um frio gelado estremecia cada fibra de seu corpo. De repente, diante de seus olhos aterrorizados, do fundo do jazigo surgiu uma trêmula luz verde. Ampliando-se pouco a pouco, iluminou com nitidez uma alta figura e as armas cintilantes de um cavaleiro agrilhoado numa armadura. A viseira levantada permitia ver o nobre sério rosto e sua barba grisalha. O conde o reconheceu no mesmo instante, era o cavaleiro do quadro original que estava no salão dos antepassados, retrato do primeiro conde de Saurmont. 446 A noite de São Bartolomeu. 447 Atrás dele, iluminados pela luz verde, em carne e osso, caminhava um cortejo composto de pessoas vestidas em ricos trajes. Eram roupas características de cada período do reinado francês, iniciando com o reino de Ludovico, o Iluminado, e terminando com o de Henrique II. Eram todos conhecidos do conde pela galeria de retratos, representantes da família em épocas passadas. Briand ficou petrificado e permaneceu em pé, imóvel. Não conseguia tirar os olhos destes estranhos e impressionantes personagens.
Então, de súbito, em seus ouvidos, como um trovão distante, ecoou a voz do velho cavaleiro, assassino. Impostor. Indignamente ostentas um nome repreensível, legado pelos antepassados. As mãos do fantasma se estenderam até a corrente de ouro pendente no pescoço de Briande. Esta corrente havia sido usada por cada membro da família e era uma herança de alto valor, conferida por Ludovico, o Iluminado. Devolve a corrente. Não és digno de carregá-la, prosseguiu com voz estridente o fantasma. Briande sentiu forte abalo, depois sentiu no rosto o contato das luvas de ferro geladas e uma forte dor na cabeça. Tudo ao seu redor tremia, assobiava e parecia estar prestes a ruir sob grande força. A cabeça do conde começou a girar e ele, aturdido, desmaiou sobre as lajes de pedra. Fortes dores e uma voz falando alto acordaram Saurmont. Abriu os olhos e viu Darmy segurando na mão um lampião, cuja luz incidia diretamente em seu rosto. O barão o sacudiu energicamente, gritando e dizendo impropérios como um pagão sacrebleu. Finalmente você voltou a si. Disse ele soltando o braço de Briande. Por 1000 trovões e demônios. Com quem esteve se esfolando, meu caro amigo? Não com os antepassados, espero eu? Ou você caiu? Está todo ensanguentado e sua corrente quebrada. Que significa isso? Briande levantou com dificuldade. A forte dor na cabeça e os pedaços da corrente espalhados pelo chão o fizeram lembrar a estranha e apavorante visão. Ele estremeceu e fechou os olhos. Ora! Não desmaie de novo. Tome este lenço úmido e limpe seu rosto manchado de sangue. O que há no meu rosto? Perguntou preocupado o conde. Agora, depois que você limpou, vejo que não há ferimento algum, mas o nariz está quebrado. Também na bochecha há uma mancha bem evidente como se houvesse sido carimbada por dedos bem grandes. Rindo, o barão interrompeu a si mesmo. Espero que Lourença não tenha estado aqui. Briande, com estas marcas no rosto você não poderá viajar. Um homem da igreja com estas marcas irá despertar a desconfiança das pessoas. O que farei se não posso aparecer em lugar nenhum? Murmurou Briande. Não precisa ficar desesperado por causa disso. Venha comigo. Vou escondê-lo até essa mancha sumir. Agora coloque a máscara, a capa e vamos nos pôr a caminho. Atrás do muro há 2 cavalos. A noite está escura e o seu pessoal celebra com um jantar a memória do falecido, assim podemos sair sem qualquer problema. Angustiado, com o coração deprimido, Briande desceu do jazigo. Em silêncio passaram pelo jardim e por uma portinhola escondida saíram no matagal onde se encontravam os cavalos. 448 passadas 2 horas, Briande, sem que ninguém percebesse, entrou no quarto da senhora Darmy, vindo por uma escada secreta. Ela o recebeu amavelmente, procurando confortá-lo. Mais tarde, depois do jantar, instalaram o conde no antigo quarto de Diana. Com o corpo e a alma extenuados, Briande adormeceu num pesado e febril sono. Prisioneiro ansioso de péssimo humor e tomado pelo rancor, ira e impaciência, Briande vivia cativo no castelo Darmy. A princípio não conseguiu remover a estranha e forte marca no rosto com nenhum tipo de tratamento. A imobilidade a qual estava condenado e o ciúme que o torturava quando pensava em Diana pioravam seu estado de saúde. Debalde atormentou o barão exigindo que fosse ao castelo de Beauchamp se encontrar com a filha. Darmy, no entanto, se negou teimosamente. Além disso, o barão torceu o pé enquanto caçava e procurava não sair de casa. Briande, porém, era insistente e conhecia a maneira de quebrar a teimosia do barão. Uma gorda quantia sempre acabava com qualquer peso de consciência. Nessa manhã maravilhosa, reclamando e amaldiçoando, Darmy foi ao castelo de Beauchamp 450 J.W. Rochesier à noite de São Bartolomeu. 451 Quando o barão voltou, seu aspecto abatido e triste imediatamente fez o conde compreender que ele vinha trazendo notícias desagradáveis. Mas Briande ficou paralisado quando Darmy lhe contou sua visita. Após uma solene comunicação de que ele era o pai da Condessa de Saurmont, conduziram-no à sala do andar inferior e o deixaram sozinho.
Depois de muito esperar, apareceu por fim criado que comunicou, em nome do Visconde, ser impossível permitir que visse sua esposa, já que a condessa ainda não havia se recuperado do parto. Além disso, René pediu a Darmy não mais retornar, pois a Viscondessa não desejava vê-lo. Através do criado ficou sabendo que Diana teve um filho, batizado com o nome do Visconde. A notícia de que Diana se casara golpeou Briand como um raio e lhe despertou tamanho acesso de desespero e ódio, que seu organismo debilitado não pode resistir à comoção. O conde adoeceu gravemente durante 6 semanas, sua vida esteve por um fio. Ao final o corpo moço e forte venceu a doença e gradativamente começou a se restabelecer. Passaram-se alguns meses e as forças do conde retornaram, mas enquanto isso ele não tinha podido partir. Darmy e a esposa, movidos pelo ávido desejo de possuir o porta-joias cheio de pedras preciosas que Briand havia escondido, tentavam por todos os meios achá-lo. Não obstante, era extremamente importante o conde aparecer na qualidade de herdeiro, já que a propriedade vieram 2 parentes distantes e conseguiram, através do juiz, apresentar seus direitos à rica herança. Briand compreendeu a urgência de sua partida, mas o desejo incontrolável de ver Diana o levou ao castelo. Esforçou-se um bom tempo para achar o meio de chegar até a jovem que vivia sozinha e pouco saía de casa. Morando em casa de Darmy, sob os cuidados do barão, ele, por algumas vezes rodeou o castelo de Beauchamp na esperança de encontrar Diana, mas sem obter sucesso. Depois de muito refletir, arquitetou um plano que tinha a oportunidade de ser bem-sucedido. Com o auxílio do barão João, o conde conseguiu roupa de um mercador ambulante, uma cesta cheia de tecidos de seda e peças de valor. Assim, disfarçado de tal forma que não poderiam reconhecê-lo, curvado sob o peso da cesta e apoiado numa bengala, Briand se dirigiu certa manhã ao castelo de Beauchamp. A primavera iniciava, no entanto o tempo ainda era frio e chuvoso. As estradas estavam alagadas e o ar era úmido. A humilhante e estafante caminhada obrigou o nobre cavalheiro a tremer de raiva e cansaço. Suando muito devido ao esforço, chegou finalmente à entrada do castelo, onde alguns homens armados o levaram ao pátio. A estes soldados também se juntaram os pajens e os criados. Todos examinavam as mercadorias, e, após terem comprado algumas quinquilharias, deixaram o comerciante. Furioso e desanimado, Briand se preparava para partir, quando de repente os criados respeitosamente deram passagem a um homem alto que se aproximou com um chicote na mão e assobiou uma música de caçador. Era René. O coração do conde bateu forte quando o visconde parou e perguntou: "Quem é este homem?" "O que tem no cesto, Monsieur, é um judeu errante. Ele vende maravilhosos tecidos de seda e objetos de valor." René pensou por um minuto, passando a mão no bigode. A seguir, preparando-se para entrar no vestíbulo, trazendo notícias desagradáveis. Mas Briand ficou paralisado quando Darmy lhe contou sua visita 450 após uma solene comunicação de que ele era o pai da condessa de Saurmont. Conduziram-no à sala do andar inferior e o deixaram sozinho. Depois de muito esperar, apareceu por fim criado que comunicou, em nome do Visconde, ser impossível permitir que visse sua esposa, já que a condessa ainda não havia se recuperado do parto. Além disso, René pediu a Darmy não mais retornar, pois a Viscondessa não desejava vê-lo. Através do criado ficou sabendo que Diana teve um filho, batizado com o nome do Visconde. A notícia de que Diana se casara golpeou Briand como um raio e lhe despertou tamanho acesso de desespero e ódio, que seu organismo debilitado não pode resistir à comoção. O conde adoeceu gravemente durante 6 semanas, sua vida esteve por um fio. Ao final o corpo moço e forte venceu a doença e gradativamente começou a se restabelecer. Passaram-se alguns meses e as forças do conde retornaram, mas enquanto isso ele não tinha podido partir. Darmy e a esposa, movidos pelo ávido desejo de possuir o porta-joias cheio de pedras preciosas que Briand havia escondido, tentavam por todos os meios achá-lo.
Não obstante, era extremamente importante o conde aparecer na qualidade de herdeiro, já que a propriedade vieram dois parentes distantes e conseguiram, através do juiz, apresentar seus direitos à rica herança. Briand compreendeu a urgência de sua partida, mas o desejo incontrolável de ver Diana o levou ao castelo. Esforçou-se um bom tempo para achar o meio de chegar até a jovem que vivia sozinha e pouco saía de casa. A noite de São Bartolomeu. 451 morando em casa de Army, sob os cuidados do barão, ele, por algumas vezes rodeou o castelo de Beauchamp na esperança de encontrar Diana, mas sem obter sucesso. Depois de muito refletir, arquitetou um plano que tinha a oportunidade de ser bem-sucedido. Com o auxílio do barão João, o conde conseguiu roupa de um mercador ambulante uma cesta cheia de tecidos de seda e peças de valor. Assim disfarçado de tal forma que não poderiam reconhecê-lo, curvado sob o peso da cesta e apoiado numa bengala, Briand se dirigiu certa manhã ao castelo de Beauchamp. A primavera iniciava, no entanto o tempo ainda era frio e chuvoso. As estradas estavam alagadas e o ar era úmido. A humilhante e estafante caminhada obrigou o nobre cavalheiro a tremer de raiva e cansaço. Suando muito devido ao esforço, chegou finalmente à entrada do castelo, onde alguns homens armados o levaram ao pátio. A estes soldados também se juntaram os pajens e os criados. Todos examinavam as mercadorias, e, após terem comprado algumas quinquilharias, deixaram o comerciante. Furioso e desanimado, Briand se preparava para partir, quando de repente os criados respeitosamente deram passagem a um homem alto que se aproximou com um chicote na mão e assobiou uma música de caçador. Era René. O coração do conde bateu forte quando o visconde parou e perguntou: quem é este homem? O que tem no cesto, Monsieur, é um judeu errante. Ele vende maravilhosos tecidos de seda e objetos de valor. René pensou por um minuto, passando a mão no bigode. A seguir, preparando-se para entrar no vestíbulo, disse: 452 Laurent. Conduza ao aposento da viscondessa. Quero sugerir a ela que compre alguma coisa. O coração de Briand batia como nunca. Dentro de alguns minutos ele poderia ver Diana pessoalmente e sentiria se ela era feliz e como se tratavam ela e seu novo marido. Seguindo o criado, subiu as escadas, passou por vários quartos e corredores e se deteve, por fim, diante de uma porta. Atrás desta se ouvia a voz do visconde: chega. Não seja preguiçosa e veja as mercadorias. Isso a distrairá. Passado um minuto, Briand entrou no grande e ricamente mobiliado quarto. Ao fundo, numa elevação, estava a cama. Junto à lareira, sentada em um divã, se encontrava Diana, trajando um vestido de veludo lilás. O visconde se sentou ao lado da esposa. Abraçou-a pela cintura e lhe dirigiu o olhar do mais carinhoso e atento esposo. Briand parou de chofre, sentiu tamanha dor no coração que por pouco não levou a mão ao peito, por uns instantes esqueceu completamente seu papel. Superando a dor com esforço sobre-humano, ficou de joelhos e começou a desamarrar os artigos da cesta. Espalhou maquinalmente os tecidos de seda e começou a mostrar as pedras. Seus pensamentos estavam longe. O visconde examinou tudo de boa vontade, comentando com Diana que permanecia indiferente sobre o valor e o preço das mercadorias. Alguns objetos graciosos foram colocados de lado, mas, quando a moça disse que gostava de uma peça e um enfeite de turquesa, René fez que não percebeu. Diana não insistiu e os adornos não foram comprados. A noite de São Bartolomeu. 453 Quando o dinheiro foi pago e Briand reuniu as mercadorias, René ordenou que o conduzissem ao quarto de criados e lhe dessem de comer. O conde se inclinou e agradeceu. Ao sair do quarto disse não estar com fome e a passos rápidos se dirigiu à saída. Já se aproximava da porta quando um cavalheiro alcançou correndo e lhe pediu para entrar no gabinete mais próximo e aguardar. Apesar da ira, Briand devia acatar se queria representar seu papel até o fim. Mas qual não foi sua surpresa quando o visconde veio e comprou o tecido e a peça indicados por Diana. Na verdade ele queria lhe fazer uma surpresa, pensou o conde.
Mas no mesmo instante sua suposição foi desfeita, pois Beauchamp embrulhou a compra, e, enquanto o falso comerciante arrumava sua trouxa, chamou um jovem cavalheiro a quem ordenou que levasse imediatamente este pacote ao Hotel Silari, em Angers. Briand se sobressaltou. A reputação de Helena era bem conhecida para se deduzir que o presente era destinado exatamente a ela. A própria escolha dos enfeites foi uma afronta a Diana. Que significava isso? Com a cabeça zonza, fervendo de ciúmes e desespero, dilacerado por 1000 sentimentos contraditórios, Saurmont deixou o castelo. Tinha sido suficiente um pouco para se convencer de que Diana não era feliz. Tal expressão de sofrimento e amargura ele não tinha visto nela, nem mesmo na pior época de sua vida conjugal. O presente enviado à senhora Silari lançou uma luz sobre a vida íntima do casal e explicava a tristeza da moça. Mas como foi que a orgulhosa mulher concordou num casamento tão apressado? Como ela superava a humilhação ocasionada pela infidelidade do marido? E ele, Briand, estava morto. Ele não podia exigir o que lhe pertencia, arrancar sua esposa de uma companhia indigna. 454 A noite de São Bartolomeu. 455 Em essência, não tinha direito algum sobre ela. Oh! Como ele se acusou naquele momento pela sua maldade e até mesmo sua crueldade. Se houvesse sido bom e tivesse aceitado o filho de Diana, continuaria sendo o senhor da situação, o conde Saurmont. E não um fugitivo sem nome, que só o túmulo pôde salvar da forca. Ocupado com seus pensamentos e mergulhado na tempestade de suas emoções, o conde não prestou atenção ao caminho e adentrou o bosque. Escondeu sua carga e continuou mata adentro, instintivamente, só voltando a si quando se percebeu dentro de um fosso, com água até a cintura. Com grande dificuldade saiu desse desagradável banho. Contudo estava perdido e durante a noite não conseguiu se orientar. Somente ao nascer do sol, tremendo de frio, voltou ao castelo de Army e logo foi dormir. Apesar da forte comoção, Briand logo se recuperou. Ele mesmo tinha pressa em ir embora e resolveu se pôr a caminho, assim que voltasse com de Army do passeio secreto a São Germano. O conde pretendia entrar no castelo por uma entrada subterrânea, sua conhecida, e pegar no armário secreto alguns papéis que haviam sido largados às pressas e lhe eram indispensáveis. No castelo Beauchamp a vida seguia seu curso, sem trazer mudanças. René ia perdendo pudor, suas ausências se prolongavam e ele, cada vez menos, encobria com sua delicadeza fingida a rudeza deslavada no tratamento da esposa. A própria Diana o evitava, já que ele se tornara repugnante para ela. Suas melhores horas eram quando sonhava com o passado e via a imagem de Raul. Este sim, verdadeiro cavalheiro, tanto de alma quanto de origem, passou por sua vida como uma cativante e efêmera cena. Certa vez, no fim de maio, uns 2 meses após a visita do comerciante errante, Diana se encontrava sob forte influência das recordações do passado. Recebera pela manhã uma carta da senhora de Montfort a qual dizia ser seu estado precário. A antiga doença havia minado sua saúde, repentinamente, tinha-se agravado. Ela pedia a Diana que a visitasse, acrescentando, se possível, vir dentro de uma semana, dado que teria a felicidade de ver seu antigo confessor, o pai de Gabriela, que se havia tornado bispo em Angers. Percorrendo sua diocese, ele visitaria a abadia de Santa Úrsula e descansaria ali por 2 dias. Diana resolveu ir e comunicar a viagem ao marido nessa mesma noite. O visconde se encontrava por acaso no castelo. Ao amanhecer saiu, mas logo depois regressou. Após o café da manhã ele se deitou e ainda ressonava, próximo mesmo da hora do jantar. Diana estava triste com a doença de Clemência. Queria se aconselhar com Antônio e lhe pedir fosse com ela à abadia. Com esta ideia a moça foi à biblioteca, onde o médico costumava trabalhar nas horas livres. A biblioteca ocupava grande cômodo, com a numerosa coleção de manuscritos e diversos livros reunidos pelo bisavô de René. O velho gostava de estudar e se interessava pelas ciências ocultas. Antônio Gilberto, amante como a maioria de seus contemporâneos destes assuntos, tratava de classificar e colocar em ordem a coleção.
456 O cirurgião não estava lá. Decidida a esperá-lo, Diana entrou na antecâmara da janela, que formava uma espécie de gabinete, e desceu a pesada cortina. Ela vinha ali com frequência, pois dali se via panorama maravilhoso. Podia-se ver toda a colina e a jovem se agradava em sonhar ali. Nesse dia ela também contemplava prazerosa o pôr do sol. À medida que o crepúsculo vespertino crescia, ela mergulhava mais e mais em seus sonhos e, por fim, estava tão compenetrada neles, que não ouviu quando Antônio chegou, acendeu a luz e se sentou à mesa. A voz bem conhecida de René a trouxe de volta. Ah! Você está aí, Antônio? Eu o procurava. Quero falar com você. Diana não se moveu do lugar. Depois de sonhos tão belos dos quais despertava, não tinha a mínima vontade de falar com o marido. Estou ao seu dispor, Monsieur. O problema é o seguinte, respondeu o Visconde afastando a cadeira. Parto amanhã devido a um negócio muito importante e ficarei ausente 3 ou 4 semanas. Por isso gostaria que você cuidasse do corte dos carvalhos no bosque enquanto eu estiver fora. Ademais lhe confio Diana e a criança. Ficaria tranquilo, eu sei, se você estivesse tomando conta deles. Antônio empalideceu. Senhor René. O senhor vai fazer novamente uma longa viagem e deixar a viscondessa sozinha? Aos diabos! Não posso deixar os negócios para me entreter com a viscondessa, gritou René batendo com o punho na mesa. O conde Silari me ofereceu uma grande extensão de terra que está à venda por preço irrisório devido à morte do proprietário, seu parente. A noite de São Bartolomeu. 457 Antes de comprar esta propriedade tenho de vê-la, e, se o negócio se realizar, terei de fazer todos os trâmites. Será que devo perder negócio para bancar a enfermeira aqui? Esta pasmaceira não está em meus planos. O Visconde falou alto e firme, mas seu olhar irado evitou encarar o médico. Senhor René. O senhor sempre me tratou bem e com sinceridade me chama de amigo. Em nome desta amizade e benevolência me desculpe pelo que lhe direi, disse com receio facultativo. O senhor se porta mal com Diana. De boa vontade se casou e ela tem o direito ao seu amor e aos seus cuidados. Fique com sua maravilhosa e virtuosa esposa, ao invés de abandoná-la e condená-la a uma eterna solidão. Muitos falam, Senhor René, sobre suas relações amorosas com a nora do conde Silari e de suas aventuras com este senhor depravado, o qual não é respeitado por um único homem probo. O Visconde enrubesceu, levantou rápido e começou a andar pelo quarto. Depois, parando diante do médico, disse com voz alterada: peço que se abstenha de reprovar meus amigos, julgamento para o qual não é competente. No que se refere a mim, perdoo suas ousadas palavras. Até mais, admito que seja verdade que me comporto mal. Mas por outro lado serei franco e você me compreenderá. Casei-me com Diana não por amor, longe disso. Pensei que a honra determinava que eu limpasse o nome dela, comprometida por minha culpa, e legitimasse nosso filho. Porém logo vi que casando havia cometido um erro colossal. Em minha vida esse sacrifício superava minhas forças. 458 Respiro nesta atmosfera de virtude e de fria reserva junto a esta mulher idiota, incompetente até nas verdadeiras delícias do amor. Ela não se interessa por mim, não me agrada e até já não mais é bonita. E este fantasma pálido e magro ainda tem a pretensão de me tratar com desprezo, querendo que eu banque o marido amoroso. Pode ser que Raul de Montefort fosse tão imbecil quanto ela e visse beatitude na solidão sem fim. Tenho outro temperamento. Devo respirar em outra atmosfera e conviver na sociedade com mulheres inteligentes e atraentes. Não tenha dúvida que escondo de Diana tudo o que lhe estou dizendo. Não quero que ela perceba o quanto me é difícil este sacrifício, mas não posso sair por aí com ela. O que pensarão de mim? Que tenho mau gosto? O que dirão sobre a minha escolha quando virem essa tonta ao meu lado? Justamente o que enlouqueço as mulheres mais lindas, arrematou ele rindo. Seguiu-se um silêncio de morte. Gilberto foi derrotado pelo cinismo crasso e cruel de seu senhor. Que poderia responder a este homem desonrado que ofendia e insultava a mulher só para se livrar de qualquer obrigação para com ela, um homem covarde, vingando-se de uma criatura indefesa por não mais suportar seu estranho sacrifício?
E tudo isso porque ela não era pervertida para satisfazer seus gostos. Antônio não disse uma única palavra, mas talvez a incorruptível voz da consciência tenha sussurrado a René o que dele pensava o médico, dado René se virar e sair. Já na porta se voltou novamente. Diga à minha esposa que irei jantar com ela e lhe peça-me esperar. Quero passear um pouco. Com estas palavras ele assobiou chamando seus cachorros. A noite de São Bartolomeu. 459. Quando não mais se ouvia o som de seus passos, o cirurgião levou as duas mãos à cabeça e exclamou: Senhor! Como fui tão cego todos estes anos, disse ele abandonando a biblioteca rapidamente. Assim que Antônio saiu, Diana deixou seu refúgio e sem que ninguém percebesse foi a seu quarto. Ela havia escutado tudo em sua apurada audição. Não se moveu ao ouvir o julgamento impiedoso e injusto daquele que devia ser seu amigo e defensor. Arrasada, sentou-se junto à lareira onde fogo ardia. Com as espessas paredes úmidas sempre fazia frio. Ela olhava fixamente para as chamas e, apertando com força os lábios, meditava. Quanto mais mergulhava em seus pensamentos, mais seus traços finos e infantis adquiriam uma expressão de severa resolução. Gabriela observava intranquilamente a sofrida e revoltada expressão de sua senhora. Imaginou que o vestido pesado e o corpete apertado a incomodavam e começou a trocá-la. Diana fez sinal que concordava e permitiu que a camareira lhe colocasse um vestido branco de seda e soltasse seus cabelos bonitos. Este vestido extraordinariamente luxuoso era do seu antigo guarda-roupa. Briande, apesar de sua sovinice, nunca colocou obstáculo em que ela tivesse verdadeiramente tudo bonito e de valor. Gabriela trouxe este vestido com outras coisas do castelo de Saurmont e gostava de vesti-lo em sua patroa. Diana tornou a ocupar seu lugar diante da lareira e, indiferente, via como dois pajens colocavam na mesa frutas, carne fria e vinho, quando no quarto entrou René. A perspectiva de deixar o castelo por algumas semanas lhe haviam dado um ótimo estado de humor, e ele resolveu ser bondoso e gentil para com a esposa durante essa noite, dedicando-se a ela. 460. Se ele fosse observador, teria notado o estranho olhar com que ela olhava, bem como o tremor que percorria o corpo da moça, quando ele lhe beijou a mão. Aliás, ele entendeu esta comoção bem de outra maneira, julgou que a viscondessa o adorava somente devido ao orgulho e ciúme se dirigia a ele com desprezo e reserva, que tanto irritavam. Ele havia colocado em sua mente a ideia de fazer curvar Diana e rebaixá-la, obrigando-a a implorar seu amor. Ela não devia julgá-lo, mas sim adorá-lo e, com gratidão, receber qualquer demonstração de seu carinho. Mas, se tais maneiras davam resultado com mulheres desregradas e sensuais, bajuladas pelo Visconde e perseguidas pela sua paixão, com Diana elas não tinham sucesso. Nela havia orgulho suficiente para não implorar o amor de quem quer que fosse, ainda mais para alguém que, dentro de seu senso de retidão e pureza de alma, não mais podia respeitar. Sob o peso de tais sentimentos, sumiu dela qualquer fraqueza íntima. Ela respondeu inclinando levemente a cabeça à chegada do marido. Com exceção da proverbial polidez e do brilho febril dos olhos, nada indicava tensão emocional suportada. Ele comeu com grande apetite observando a esposa de soslaio. No rico traje de quarto, coberta com uma capa e com seus cabelos dourados soltos, ela parecia a ele encantadora. Quando seus olhares se encontraram, René baixou os seus grandes olhos azuis da jovem tinham um matiz metálico surgindo sempre em minutos de tensão. Esses olhos claros e cintilantes pareciam penetrar a couraça de hipocrisia que mascarava o Visconde chegava ao fundo de sua alma. A noite de São Bartolomeu. 461. Quando se levantaram da mesa, René sentou no divã e chamou Diana para se pôr ao seu lado de joelhos. Ela não objetou e seus longos cílios se abaixaram escondendo o ódio e o desprezo, enquanto ele cobria de beijos seus lábios, olhos e cabelos. Diana devia esconder seus sentimentos para não ter de dar qualquer explicação. Desejava que ele fosse embora e lhe desse a oportunidade de deixar o castelo para sempre. Não mais seria um estorvo para ele e nunca mais o encontraria em seu caminho. Por que você está tão triste e apática, minha querida? Perguntou ele carinhoso. Estou cansada e a cabeça me dói muito, respondeu Diana, afastando-se um pouco.
René fechou o rosto e começou a morder o bigode. Apesar da cortesia, o gesto da moça levantou no mesmo instante uma barreira invisível entre eles, intransponível. Sempre fazendo o Visconde sentir que quanto mais possuísse o corpo de Diana, menos teria a alma dela. No dia seguinte, o Visconde saiu após o café da manhã. Mal o pequeno grupo de cavaleiros transpôs o portão, a Viscondessa chamou Gabriela, ordenando que lhe arrumasse a mala com o indispensável para viajar e se preparasse para ir com ela. Colocando em ordem as joias que pertenciam a René, ela vestiu o luto e mandou chamar Antônio Gilberto. Em curtas e amigáveis palavras, comunicou ao jovem médico estar deixando o castelo. Encarregava-o de todas as chaves e pedia olhasse o nenê. A senhora partirá sem o nenê, Viscondessa? Quando volta? Perguntou o cirurgião preocupado. 462 A noite de São Bartolomeu. 463 Nunca, Antônio, respondeu Diana secamente. A você, meu irmão de leite e amigo, eu direi a verdade e pedirei dizer ao Visconde que ontem eu estava na biblioteca quando ele se confessou. Sentada na antecâmara da janela, eu ouvi tudo. Ele mesmo compreenderá que depois do que foi dito, não tenho mais lugar nesta casa. Retiro-me para o convento e não levarei nada pertencente a Beauchamp. Mande preparar meu cavalo e a mula para Gabriela. O velho Germano me acompanhará e tomará conta da bagagem. Dentro de 1 hora tudo deverá estar preparado. Não chore, acrescentou ela, vendo as lágrimas rolarem pela face de Antônio. Ela o puxou para si e o beijou como na infância. Você não sabe como me alivia sua afeição profunda e sincera. Quando eu pressentir a morte próxima, o chamarei e você irá cuidar de mim. Espero seja breve, já que sinto aquilo previsto por você, parece como sinal de um fim próximo. Quando Antônio saiu fortemente impressionado, Diana foi ao quarto da criança, pediu à ama de leite se retirar e se sentando ao lado do berço, olhou o nenê tranquilamente dormindo. Ele era o retrato do pai. Um súbito sentimento agora cheio de mágoa tomou conta de seu coração. Ela se separava do filho para sempre, experimentando tristeza e angústia e, ao mesmo tempo lhe parecia que uma mãe deveria se sentir de outra maneira, porque não o amo como queria, murmurou ela inclinando-se sobre o nenê, ao mesmo tempo que lágrimas amargas escorriam em seu rosto. Talvez porque você é a recordação da felicidade, lembrança daquele momento em que todos os sentimentos estavam entregues ao homem amado. Seu nascimento é a indestrutível corrente de amor recíproco. E você, pobrezinho, é fruto de uma vingança indigna. Seu pai, ao invés de amor, encheu minha alma de amargura. Será um mau pai, eu o sinto, assim como foi um mau marido. Não obstante, não posso me humilhar e ficar, mesmo sendo para defendê-lo. Diana ergueu o nenê convulsivamente e o apertou contra o peito. Jesus Salvador. Santa Virgem Maria. Mande-lhe a morte quando for envenenado pelo sangue que corre em suas veias. De repente os braços dela afrouxaram. Soltou o pequeno no berço separando de seu peito. Diana sentiu uma dor fortíssima. O coração parecia se apertar com as batidas pesadas e regulares, quase cessando. Um estranho tremor abalava cada fibra de seu ser. Ah! É a morte que chega, balbuciou ela, respirando com dificuldade. Tirou do bolso um medalhão com corrente de ouro no qual prendeu um cacho de seus cabelos e o colocou no pescoço do nenê até a vista. Balbuciou com voz trêmula. Quando eu morrer o chamarei. Com todas minhas forças eu o levarei para minha tumba, para que de nós não reste o menor sinal, que envenenaria o ar deste castelo. 1 hora depois Diana deixou o castelo. Com a cabeça coberta e de coração pesaroso, ela se pôs a caminho do convento de Santa Úrsula. Ao cair da noite ela havia chegado a uma pousada, situada em meio de um bosque fechado nas terras de Saurmonte. O velho Germano sugeriu pernoitassem ali, mas Diana estava tão apressada e a noite tão quente e agradável que decidiu continuar até que os cavalos tivessem de descansar. O quarto enfumaçado da pousada também não tinha agradado Diana. 464 Depois de ver diante da porta, sob um carvalho, um banco e uma mesa simples, ela mandou que o pão e leite fossem servidos ali.
Terminara sua simples janta quando dois cavaleiros se aproximaram da pousada e a 2 passos dela desceram do cavalo. Um deles era velho, ligeiramente curvado e tinha uma longa barba grisalha. Para Diana um desconhecido completo. Mas reconheceu apavorada ser outro barão de Army. A jovem ficou tão desconcertada com o encontro que por instantes perdeu qualquer presença de espírito. Ainda assim, para se esconder em sombra do carvalho, ela levantou do lugar. Apesar do crepúsculo, era fácil ver seu rosto pálido sob o capuz escuro. O grito de espanto chamou a atenção dos 2 cavaleiros e o velho deu um pulo e se pôs ao lado da viscondessa. Segurando-a pelo braço, ele gritou com voz trêmula: Diana! Finalmente a revejo! Ao som desta voz metálica bem conhecida, a moça se sobressaltou. Um olhar foi suficiente para ela reconhecer os olhos do conde. Sem acreditar no que via, ela gritou: Você? Você está vivo! Monstro! E eu me casei com outro. Antes mesmo que Briande, assustado pelo arrebatamento imprudente dela, pudesse dizer alguma coisa, de Army correu e, sem cerimônia, tomou a filha em seus braços. O contato tirou Diana do estupor. As mãos que tapavam o rosto se soltaram. Rapidamente deu um salto para trás e encarou o pai com um olhar brilhante. A noite de São Bartolomeu. 465 B. Armin empalideceu e recuou. Essa deve ser a vontade de Deus para eu encontrar meu desonesto e mau pai, disse Diana rispidamente. Para você não há nada sagrado neste mundo. A única criatura que você devia amar, você lesou e traiu. Sua filha sempre foi para você artigo de vergonhoso comércio. Você me vendeu ao amante de sua mulher, a um homem que me condenou a morrer de fome. Para me obrigar a silenciar e me entregar a esse ladrão e assassino, você confessou, claro por dinheiro, todos os seus delitos e me fez suportar uma injustiça inaudita, para salvar a cabeça da forca. Agora estão juntos novamente. Você foi o cúmplice dos crimes graças aos quais eu cometi um sacrilégio. Por um minuto ela parou e, ofegante, apertou a mão contra o peito. Depois recomeçou, cada vez mais e mais inflamada: você me privou de todos os direitos e me perseguiu como um animal. Sempre fui brinquedo em suas mãos e vocês mataram minha alma e meu corpo. Que lei divina ou humana lhes deu o direito de proceder assim? Será por vocês me terem roubado a paz, a honra e por terem assassinado o homem que eu amava? Por Deus ter colocado em suas mãos uma criatura indefesa? Por todos esses crimes eu o amaldiçoo. Diante do trono do Senhor eu repetirei estas acusações e mais uma vez o amaldiçoarei. A voz de Diana cessou. O gordo de Army, farto de tanto comer e beber, mudou a expressão do rosto diversas vezes durante a fala de Diana. No início uma palidez de defunto, depois enrubesceu. Sufocava. Nunca ninguém o havia tocado tão fundo, mas nesse instante algo diferente lhe aconteceu. 466 Diana murmurou com voz alterada. Mas nesse minuto começou a cambalear e caiu no chão acometido de um ataque apoplético. A jovem tremia, nervosa, mas não fez o mínimo movimento para ajudar o pai. Por um minuto olhou, sombria, para o corpo estendido no chão, depois se virou saindo apressada. Sem a perder de vista, Briande, frouxamente, fez um gesto para detê-la. Não me toque, eu chamarei as pessoas e direi onde se encontra o falecido conde de Saurmont, disse Diana, fichando em Briande o olhar cheio de ódio. O conde deu um passo para trás e a jovem voltou para a pousada correndo. Alguns minutos depois Diana sentou em seu cavalo e sem ao menos olhar para Briande e de Army, pôs-se a galope. O abatido conde chamou o taberneiro. O barão foi assistido e logo abriu os olhos. Mas metade de seu corpo estava paralisada e ele foi levado em uma massa ao castelo de Army. Lourença, visivelmente contrariada, recebeu o triste cortejo e disse ser esse o castigo merecido, vindo em consequência da vida desregrada. Mas os efeitos, no entanto, sempre caíam nos ombros dos inocentes. Como sempre ela terminou recaindo na sua habitual dissimulação. Depois de instalar o barão, disse que cuidaria do seu querido João, já que ela entendia mais de medicina do que o velho e louco Dr. Lucas. Mas sua assistência ao barão se limitava a intermináveis discursos sobre conhecimentos de medicina e tratamentos milagrosos. A noite de São Bartolomeu.
467 Enquanto isso, D'Army ficava abandonado e frequentemente faminto. Se Briand não tivesse cuidado e visitado a miúde, o barão poderia ter morrido de fome e sede. O conde não o deixou, não pôde abandonar seu antigo companheiro de crimes, com quem se ligava fortemente e cujo fim próximo muito o entristecia. Certa vez Lourença vestiu o marido a contragosto. Ele ficou furioso e aos gritos exigia vinho e guloseimas. A baronesa se sentiu ofendida com tais pretensões. Deu no doente alguns bofetões e gritou: desgraçado! Perdulário que me leva à ruína, tirar de mim para lhe dar pratos refinados. Dê dinheiro você mesmo, se quiser encher sua pança. Maldito! Eu o alimento com carinho e você ainda ousa me ofender. Dando as costas ao doente deitado na cama, ela saiu triunfante. Depois desta cena, a condição do barão piorou imediatamente. Quando Briand o vestiu no dia seguinte notou, preocupado, estar o rosto emagrecido com uma tonalidade ferrosa, os olhos se apagando e a inquietação da febre não lhe dando paz nem por um minuto. O conde sentou junto ao leito e com o coração oprimido observou a terrível agonia de seu cúmplice. Ao cair da noite, D'Army começou a delirar. Pensava estar vendo a filha. Ora com palavras carinhosas, ora com ameaças, exigia que ela retirasse as maldições. Em seguida foi assediado pelas visões da noite de São Bartolomeu. Sua mão saudável agarrou o braço do conde, com expressão de louco estampada no rosto, ora gritava, ora murmurava. 468 v. Lá. Ia ele se defender. Ele caiu e está derramando seu sangue sobre mim. Deus de misericórdia! O rei me agarrou. O rei e aquele outro querem me matar. Para trás, Monsieur, não me toque. Briand me salve. As palavras do barão davam com nitidez de detalhes em seu delírio e traziam à mente de Saurmont as cenas sangrentas da noite de 23 de agosto. A triste situação aumentou ainda mais sua má impressão sobre o doente. No grande quarto mal iluminado pela lâmpada de cabeceira, o doente segurou seu braço fortemente, parecendo querer levar Briand junto com ele ao tribunal de Deus. Tudo isto agia duramente sobre Saurmont. E sua imaginação despertada também começou a ressuscitar cenas terríveis. Debalde Conde enxugava o suor que escorria pelo seu rosto, ele fechava os olhos mas os quadros terríveis e assustadores não desapareciam. Dentro da escuridão do quarto havia a nítida impressão de uma multidão de criaturas ensanguentadas, deformadas e esfarrapadas se debatendo, dando gritos de desespero e eles se lançaram sobre D'Army e sumiram. O conde pensou ver Carlos IX entre os Vingadores das Trevas. Submerso em sangue, ele se debatia em vão entre o intransponível círculo de suas vítimas. Saurmont também foi cercado pela massa repugnante que pairava sobre ele e o cobria de recriminações, maldizendo. Apavorado, com os cabelos em pé, esquecendo o doente, soltou a mão que o agarrava e saiu voando do quarto. Só parou de correr em frente ao quarto do polonês. Nesse momento seu aspecto era assustador. Tremendo de pavor, ele queria ver um rosto humano, mas a noite de São Bartolomeu. 469 Donskir não estava no aposento. Cambaleando, o conde deu alguns passos na direção da poltrona, mas não conseguiu chegar até lá. As vertigens o fizeram desmaiar. Era dia quando voltou a si. No primeiro instante não conseguiu compreender como tinha chegado ao quarto de Donskir, mas logo lembrou das visões da noite anterior. Agora, sob a luz do sol lhe parecia ridículo ele ter debandado do quarto do doente. O polonês ainda não tinha voltado. A cama permanecia feita e a lâmpada da cabeceira ainda ardia. Briand levantou, bebeu um copo de vinho para se refazer e saiu do quarto. No castelo ainda todos dormiam. Passando diante do aposento de Lourença ele viu a porta aberta e, supondo ela já haver levantado, entrou para falar sobre D'Army. Não havia ninguém no quarto e o silêncio era quase total, violado apenas pelo ruído que chegava dos aposentos vizinhos. O conde levantou o reposteiro e, com repulsa e zombaria olhou o quadro. No meio de toda aquela confusão estava a mesa com os restos da ceia farta da noite anterior. Talheres e pratos, roupas e rolhas jogadas das garrafas se misturavam pelos móveis e pelo chão.
Na cama de colunas Donsky dormia e ao lado dele Lourença ressonava em traje matinal, não muito discreto a uma baronesa. Um misto de comiseração tristonha e ódio tomou o coração do conde por que não acabar com essa criatura repugnante, esse gênio do mal que o tinha levado a tantos delitos com conselhos pérfidos, fazendo-o cruel para com Diana. Cheio de repulsa e amargura saiu dali e se dirigiu ao quarto do barão. Tinha consciência pesada por haver deixado um doente tão grave assim sozinho. Nervoso, se aproximou do leito e imediatamente se 470 a noite de São Bartolomeu. 471 convenceu de tudo estar terminado. O barão estava estendido, rosto escurecido sobre os travesseiros amarrotados e rasgados pelas mordidas. A velha manta estava em farrapos. Os olhos vítreos do cadáver ainda expressavam imenso pavor. Seus últimos momentos deviam ter sido terríveis. O moribundo, sem consciência, foi possivelmente assediado pela sede e o copo que seu braço enfraquecido não pode levar aos lábios estava no chão com o conteúdo esparramado. Arrasado, com o coração palpitante, Saurmont deixou aquele quarto. O barão se foi, disse laconicamente, desanimado, ao empregado que encontrou no corredor. Depois, sem responder às tímidas perguntas do servidor, entrou no seu quarto e largou o corpo extenuado sobre a poltrona. Morto. Armie está morto, balbuciou maquinalmente. Sim, seu companheiro de tantos anos estava morto. Havia terminado sua vida suja e depravada. Honra, consciência, amor paterno. Tudo este homem havia trocado por ouro, mas o leito de morte tinha sido alcançado por Nêmesis. Morreu abandonado, sozinho com sua consciência pesada, enquanto a esposa, a depravada que por tantos anos se cobria com seu nome, se entregava a orgias. É assim que a justiça traz a derrota, por fim, ao culpado, obrigando-o cruelmente a pagar nos momentos derradeiros todos os delitos e os crimes impunes. Passaram-se horas. O conde, semi-deitado na poltrona, estava mergulhado em seus tristes pensamentos tumultuados, quando o barulho da porta se abrindo fê-lo sobressaltar-se. Ergueu a cabeça e viu Lourença. Seu aspecto era tão cômico que ele teria rido se não estivesse tão mal de espírito. Ela vestia uma camisa e uma velha saia, um gorrinho preto com um longo véu, igual ao que Diana trazia nos dias de luto por Raul, destacando-se em sua cabeça. Seus velhos sapatos vermelhos e gastos nunca haviam sido limpos. Carlos, gritou com voz chorosa, erguendo as mãos, ela assim o chamava desde sua morte oficial. João morreu e você fica aí sentado, enquanto eu vigio, falou ela com acento de maldade. Oh! Que horas terríveis suportei. Pobre João. Ele me ofendeu e traiu muito, mas eu tudo esqueci e perdoei na hora da agonia. Estou arrasada por não ter dormido a noite inteira. Os últimos minutos do barão foram tristonhos, porém ele, com lágrimas nos olhos, me agradeceu. Somente nos derradeiros momentos se convenceu quando todos o deixaram de ser eu sua abnegada esposa, e não tê-lo deixado. Ela se pôs a chorar, avaliando que a vida inteira havia cumprido seus deveres, sem ver o quanto pesados eram. Briand emudeceu, paralisado pelo descaramento e cinismo da baronesa. Mas no momento não tinha a mínima vontade de discutir com aquela criatura repugnante. Interrompendo sua arenga a respeito de suas supostas virtudes, perguntou rispidamente, no que posso ser útil? Ela sentou e suspirou. É preciso sepultar João, isso sai caro, sem dúvida. Mas uma viúva tão devotada naturalmente não poupará recursos para o enterro digno do marido, respondeu ele secamente, dando a entender que não a compreendia. 472 Ela suspirou de novo. Sim, sim. Nós, e ela ressaltou bem esta última palavra, não pouparemos nada para ele, não é verdade? O pobre João gostava muito do luxo. Ele me desfalcou e lesou para alegrar a si próprio. Vendo que o conde nada respondia, ela prosseguiu com voz afetada. Veja, caro Carlos. Eu vim pedir que desse a soma necessária para o enterro de João. Você deve fazer isso por ele, já que o traiu toda a vida. Quando eu saí por um minuto de manhã, você, segundo dizem, veio visitar o falecido. Não há dúvida de que ele findou enquanto você estava lá. João não tinha o aspecto de um homem acometido por morte violenta?
Você mesmo sabe como as pessoas são, mas elas podem vir a difamá-lo, a você, um pobre desconhecido que estava de passagem por aqui. Pode imaginar o que aconteceria se ao preboste ocorresse a ideia de conhecê-lo mais de perto? Sendo assim, meu querido, dê o dinheiro. É preciso se prevenir dos amores excessivos e fechar a boca dos tagarelas. Isto é necessário para sua própria tranquilidade, meu caro. Confie em mim, pois olho por você como uma mãe olha por seu filhinho. Briand era todo nojo e ódio. Compreendeu a ameaça de entregá-lo ao preboste e naquele instante não restava outra alternativa senão concordar. Está bem, receberá o que quer para o enterro. Dentro de algumas horas lhe trarei a quantia. Agora saia e me deixe em paz, disse ele secamente. Lourença não fez qualquer observação e saiu mandando um beijo a ele. A noite de São Bartolomeu. 473 Briand havia escondido seu porta-joias debaixo do banco de musgo, próximo à célebre brecha onde viu pela primeira vez René aparecer para visitar Diana. Acautelando-se constantemente de um ataque qualquer, ele não quis guardá-lo em casa. Além disso, dividiu uma grande quantidade de ouro em diversas partes e espalhou em muitos ocos de árvores. Ao cair da noite se dirigiu em segredo a um desses lugares, pegou o ouro e, com muito cuidado, retornou. Assim que chegou foi ter com Lourença e a encontrou escolhendo tecido negro para fazer o luto. Após ter entregado a ela uma boa soma, Briand lhe comunicou deixar o castelo na noite seguinte. Lourença não fez objeção e nem falou que ele permanecesse. No dia seguinte ela mesma o ajudou a arrumar a bagagem e à noite foi levar o jantar em seu quarto. A última vez, antes da separação, disse ela com lágrimas nos olhos. Após o jantar Briand se sentiu cansado, as pernas pesadas e um sono invencível. Durma um pouco e adquira forças antes da longa viagem, observou Lourença com um doce sorriso. Eu acordo a 1 hora da madrugada, quando todos já estiverem dormindo, acrescentou ela. O conde achou o conselho sensato, além disso estava certo de que, após 4 horas de sono, despertaria por si mesmo. Por isso despediu Lourença e foi dormir. Quando abriu os olhos sentiu o corpo pesado. A cabeça doía e ele tentava em vão colocar as ideias no lugar para poder explicar como se encontrava em um quarto desconhecido. 474 Ele se achava em um cômodo escuro, pobremente mobiliado, a janela era uma grade de ferro, estava sentado na poltrona a 2 passos da mesa junto à parede, na qual havia uma caneca e alguns pedaços de pão. Furioso e assustado, Briand quis se levantar, mas no mesmo instante caiu na poltrona. Suas pernas estavam fracas e pesadas como chumbo, não aguentando seu peso. Logo compreendeu ter perdido a capacidade de dominá-las. Um medo muito grande o invadiu. Não havia dúvidas de Lourença querer roubá-lo. Na última refeição ela teria misturado um narcótico e algum veneno no que ele ingerira. Fraco e oficialmente morto para o mundo, se encontrava ali à mercê dela. Enquanto estava imobilizado na poltrona, com toda certeza os dois estariam procurando seus valores. Louco de raiva e desespero, Briand começou a gritar e a chamar, mas em vão, pois o silêncio era absoluto. Um dia e uma noite se passaram. A fome e a sede o incomodavam, mas ninguém aparecia. Durante essas horas infernais, lembrou o tempo inteiro da pequena Diana, quando ele a abandonou sozinha no bosque. Ela teria sofrido o mesmo que ele agora. Afinal, no dia seguinte pela manhã, a porta foi aberta e Stanislav entrou com uma carta nas mãos. Lançou um olhar zombeteiro ao conde, mas, temendo se aproximar da mão que ele possivelmente teria saudável, lhe jogou a carta, cujo conteúdo em nada o tranquilizava. Com seu habitual descaramento, a baronesa contava que, apesar das buscas afanosas, eles não haviam conseguido encontrar os valores de Saurmont. Por isso lhe propunha que, se quisesse se livrar do martírio, entregasse de boa vontade a noite de São Bartolomeu. 475 As riquezas escondidas. Ao final acrescentava agir assim para castigá-lo por ter se casado com Diana, uma vez que, apesar de seu amor apaixonado por Donsky, detestava traidores. O conde conhecia muito bem Lourença para saber que, após ter empregado tal violência e feito estas ameaças, ela acabaria com a vida dele, tão logo colocasse as mãos no ouro e nas joias.
Se ele ainda estava vivo, era só porque ela nada havia encontrado. Respirando pesadamente, ele fechou a carta. Uma coisa Lourença não poderia lhe tomar era sua vontade férrea. Ele decidiu imediatamente ser melhor suportar o que desse viesse, do que revelar o segredo. Então comunicou a Donsky que se negava a colaborar e preferiria morrer que dar o ouro a tamanho canalha. O polonês saiu. A dupla pérfida havia resolvido quebrar o conde pela fome, pois durante 3 dias ninguém apareceu para vê-lo. É difícil descrever o quanto sofreu o infeliz. Somente o desejo de desforra o sustentava. No terceiro dia, depois das 12 horas, Briand, totalmente exausto pela fome, adormeceu em sono febril. Teve um estranho sonho, Armilly dizia: procure na chaminé, lá há vinho e comida escondida. Sua cabeça estava vazia e seu estado era como de um embriagado devido às privações.